Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite. Graças a Deus, mais uma semana. Uma semana de aprendizado, não só aqui nos estudos, mas no nosso dia, nos nossos dias. Por isso que nós agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade. E nós hoje estamos dando sequência e terminamos hoje o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Só um instante, porque eu não entrei na live, né? Ah lá. Eita. Hoje foi um dia difícil, mas está tudo ótimo. Não foi difícil, foi um dia de aprendizado. Não existe dia difícil, existe dia de aprendizado. Mais ou menos, sempre. Sempre. Estão perguntando se eu agradeci os dias de aprendizado que foi hoje, né? E hoje foi pouco, né? Porque tem dia que a gente tem mais aprendizado do que, né, a gente acha que é capaz de aprender. Bom, então, nós estamos aqui dando sequência no capítulo 7, número 12, que ele trata aí do orgulho e humildade. 12. Homens, por que vós queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da injustiça haja transbordado de todos os lados. E é o que nós sempre falamos aqui. Por que que nós estamos sempre queixando? Por que que nós estamos sempre aflitos, desesperados por causa das calamidades que acontecem com a gente? Porque nós desprezamos aquele que veio nos ensinar como devemos fazer. Nós desprezamos a moral que o Cristo nos ensinou. E nós fazemos como achamos que deve, como achamos que está certo. E aí, quando tudo não caminha como nós achamos, nós então começamos a queixar.
E essa queixa, nós não olhamos para nós que somos os responsáveis dessas calamidades. Porque se nós tivéssemos andado no caminho certo, nós não estaríamos tendo nenhum tipo de calamidade. E nós sempre buscamos alguém para jogar a culpa. É sempre o outro, nunca fui eu. É sempre o outro que realiza. É sempre o outro que inicia. É sempre. E eu. Tendes, desenvolve ou generaliza o mal-estar. A que acusar senão a vós, que constantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes se troca benevolência. Não podeis ser felizes se não existir uma troca de bem-estar, uma troca de bondade. Olha aqui, pouquíssimas palavras e nos deixa claro. Como vamos ser felizes se nós não temos essa troca? Como nós podemos ter felicidade se eu não consigo a minha felicidade dividir com o próximo? Ou ver a felicidade do próximo? Ou ajudar que o próximo seja feliz? Qual é a sensação, e eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso, quando nós temos o prazer de ver alguém feliz? É uma sensação tão boa, muito boa. E muitas vezes nós não compartilhamos, não ajudamos e não fazemos isso. Mas como pode a bondade conviver com o orgulho? Se eu sou orgulhoso, como é que eu posso ter a felicidade? O nosso irmão aqui coloca em pequenas questões que nos faz refletir. Se eu sou orgulhoso, eu não tenho como ser feliz. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aí a gente pergunta, mas eu sou orgulhoso? Ah, não. Eu não me acho orgulhoso. Você é que está dizendo. Tem certeza? Analisa. Olha bem se você não é orgulhoso. Você não gosta de se sentir mais que o outro em determinados momentos? E tá na moda agora, né? Como é que eles falam? Tem que, quando você quer mostrar que tem muita coisa, ostentar. Quem ostenta mais, né? Melhor fica. O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, e não lhe quiserdes prolongar as tristes consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra constante do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes rejeitado ou adulterado em sua interpretação. Aí a gente coloca aqui. Não sei se vocês assistiram, eu estou tentando, mas chega uma parte que é aquilo que a gente fala. Não querem que a gente avance, ou não querem que nós busquemos um conhecimento maior. Os Escolhidos, já assistiram aquela série? Primeiro que eu já não gosto de assistir série. Primeira temporada, segunda temporada, não é minha. Assisto o filme, começa, meio e fim. Já, mas como assim você assiste novela? A novela é uma coisa, agora filme e temporada é outra. Porque eu assisto 3, 4 capítulos. Aí depois eu não consigo ter tempo para continuar assistindo. E aquilo me incomoda. Porque o tempo que eu quero assistir, eu prefiro dormir, ou descansar, ou fazer alguma coisa que eu preciso fazer. Mas chegou um determinado ponto desse filme, aconselho a todos de casa e nós aqui, que possamos assistir, porque é a história de Jesus, quando ele começa a escolher os seus apóstolos. Né? E nisso, a gente observa nesse filme, que é muito claro e nos ensina, nos mostra muita coisa, que Jesus não anotava uma letra, mas seus apóstolos sim, um ou outro. Mateus,
que era o cobrador de impostos, se eu não estou enganado, era o que mais anotava. Anota aí, anota aí. É o que mais anotava. Ele anotou de uma forma na qual essas anotações, com o passar do tempo, naquela época, o cristianismo era um problema seríssimo para os que tinham poder, para os que tinham dinheiro. Era uma crença, era uma doutrina, né? Não crença, era uma doutrina que estava chegando e perturbando o sossego daqueles que acreditavam em vários deuses. E eles, então, com esses escritos, veio, com o passar do tempo, da história, não vamos entrar nesse detalhe agora, como chegou o cristianismo e tal, mas esses escritos foram pegos pelo homem. E esses escritos foram traduzidos e interpretados da maneira que aquele que leu interpretou da sua forma. E aí, como diz aqui, Jesus falou uma coisa, o Éder escreveu uma coisa, a Ronilda interpretou outra, e no que ela interpretou, o Marcelo escreveu outra. E nós, então, nesse sentido, fazemos então a mudança de muita coisa que Jesus nos mostrou, nos trouxe de forma equivocada. Porque Jesus não falou nada claro, falou em parábolas. Por que ele fez isso? Porque cada um estava no seu tempo de conhecimento. E o seu tempo de conhecimento era que até hoje nós estamos começando a entender o que o Jesus quis nos trazer. Portanto, é o que ele diz aqui. Vós procedeste à lei do Cristo, lei que tendes rejeitado, muitos não aceitam, e adulterado em suas interpretações. Por que, a vez de terem maior estima o que brilha e encanta aos olhos do que o que toca o coração? E é verdade. Por que nós apreciamos, gostamos daquilo que quando reluz, daquilo que é maravilhoso, daquilo que é belo, daquilo que chama atenção? E nós deixamos realmente aquilo que toca em nosso coração de lado. Nós damos valor, traduzindo aqui, mais ao material. Mais o que me deixa mais, como é que é a palavra? Ostentar, o que mais me ostenta. E o verdadeiro sentido. E é aquilo que nós falamos aqui. O que a gente leva? O que está dentro de nós, que está em nosso coração, que nós aprendemos. Portanto, por que fazeis do vício na riqueza objetos das vossas adulações, adoração, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito a escuridão? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se abrem, todas as tensões são para ele, enquanto um homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se merece todos de saudá-lo com ar de proteção. Verdade ou mentira? Se chega uma pessoa, ele é importante, ele tem dinheiro, ele pode, ele tem a lei, todas as portas se abrem. E nós sabemos que muitos não trabalham da forma justa, sempre lesa alguém, ou sempre tira proveito de alguma coisa. E aquele que trabalha justamente, paga suas contas justamente, trabalha com a sua moral, tem a sua moral, muitas vezes é rejeitado. Quando a consideração dispensada a outros se mede pelo ouro que possui ou pelo nome que tem e que usa, que interesse pode eles terem em se corrigir de seus defeitos? Nenhum. Todos me... Bom, enfim, a gente vai lendo, vai estudando, parece que vai passando algumas coisas na cabeça da gente, não é? E de fato, como é que eu vou corrigir meu defeito? Se tudo que eu tenho eu posso, tudo que eu tenho eu quero, tudo que eu tenho todos me servem. Não é? Como eu vou me corrigir? Dar-se
ia, o inverso, sua opinião geral, abater o vício dourado, tanto quanto o vício em farrapos, mas o orgulho se mostra compreensível para com tudo o que elogia. Séculos de cobiça, ambição e de dinheiros, dizeis. Sem dúvida, mas porque deixaste que a necessidade material sobrepujessem o bom senso e a razão? E é de fato. Aquele, pode reparar, quando chega uma pessoa muito importante, ilustre, primeiro lugar já é guardado para ele. Ele já vem na frente, porque é ele que vai sentar aqui. O melhor vinho, a melhor comida, né? Tudo para ele. Será que nós paramos para... Olha só como é que é a doutrina espírita. Nós podemos estar nesse grau. Na próxima, ou na outra. Será que nós vamos ter consciência que nós não podemos agir dessa forma? Que o que nós teremos de ouro, do que brilha, não é para nós. É para que nós possamos auxiliar e ajudar o outro com o poder que nós teremos na mão. Vamos parar e pensar um pouquinho. Alguém que tenha o poder, não é mais fácil ele contribuir, ajudar aqueles que trabalham honestamente, moralmente, e realmente poder ajudá-lo a caminhar com mais facilidade? Será que não é isso que o Pai espera quando nos dá uma certa quantidade maior perante aos nossos irmãos? Séculos de cobiça há. Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão. Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. É porque eu estou rindo, porque eu estou lembrando de um caso. Sabe aqueles relógios agora que é ligado no telefone? Eu ligo mais. É desse negócio aí. Eu acho engraçado isso. Como é que eu vou colocar isso? Mas eu vou, sem pessoas. Pessoas. Às vezes, chegam para conversar. Só que eu preciso mostrar que eu tenho. Eu preciso mostrar que é na hora. Então você está conversando, tá assim, ó. É isso mesmo, né? Eu preciso mostrar que eu. Já repararam, já viram isso? Não só com o relógio, mas qualquer outra coisa, eu preciso mostrar. Olha, a gente vai assim, oh meu Deus. Se tu fechar os olhos agora, acredito eu que esse relógio, ou o que você estiver usando, vai servir para outro. Mas eu preciso mostrar que eu posso, que eu tenho, que você não tem e eu tenho, que eu posso e você não pode. Olha, é o que ele está dizendo aqui. Aonde está isso chamado? Orgulho. Eu sou, eu posso, eu tenho. Isso é orgulho. Cadê teu relógio? Tô brincando, tô brincando. Não é de você, pelo amor de Deus, tá? Eu sei, você não comprou. O duro é quem compra, né? E precisa mostrar porque gastou aquilo com aquilo e precisa mostrar o valor daquilo. Isso é orgulho. É você poder se mostrar que eu tenho, que eu sou mais do que você, que eu tenho mais do que você. Olha isso. Oh, a gente olha assim, oh meu Deus. E a sociedade sofre com isso hoje, que é uma verdade. Não é? Não esqueceis que tal estado de coisa é sempre sinal de certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os orgulhosos. Eu achei assim, quando eu li, a palavra castigar os orgulhosos. Porque a gente vive falando que Deus não castiga, né? Não é? Hã? Coloca para pensar. Exatamente. E cada pensamento, né? Difícil. Se por vezes consente que eles subam, que as pessoas, que os irmãos, que aqueles subam, é para lhe dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes
que enquanto lhe desfere no orgulho para divertir. Toma cuidado, hein? Você está podendo, você está subindo, mas olha o que você vai fazer com isso, hein? Porque nós aqui não falamos assim, deixa, quanto mais alto, pior o tombo. Não é? Não é assim. Não liga não. O tombo está próximo. A gente fala isso. Tá? Mas em lugar de humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus nos abate completamente, e tanto mais horrível lhe é a queda, quanto mais alto haja subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompe todas as direções, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus que envia poderosos remédios para os seus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas do que já não vivem na terra. Quem está nos dizendo? Aqui está a alma de quem já não vive mais na terra. E que te vem chamar aos cumprimentos dos deveres reais. Palavra deles aqui. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas dos vossas passageiras existências são mesquinha a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos nesse mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, se ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mão dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Olha só o que coloca. Por isso que eu sempre falo. Por isso que eu sempre falo. Não desfaça de ninguém. De ninguém. Conta essa história toda vez. E adoro contar essa história. Chico Xavier, voltando do centro com seus amigos, seus irmãos de trabalho, em um certo momento para numa esquina, olha para o lado e vê o mendigo pegando lixo numa lata lá no lixo, comida, sei lá, mexendo. Deixa os seus irmãos e vai até ele e abraça aquele mendigo. Abraça com afeto e ali troca algumas palavras. Volta e aqueles irmãos dizem: Chico, como é difícil a vida, né? Olha que situação. Coitado, olha a situação que vive. Chico vira e fala assim: meus irmãos, se vocês soubessem quem é o Espírito que ali está, a grandeza da luz que ali está, vocês não fazem ideia. E por outro lado, são aqueles que eu também sempre contei, conto essa história, que é aquele que na rua que tem o seu nome, na rua onde tem o seu busto, está mexendo ali no lixo, buscando alimento, buscando que ganhar alguma coisa para poder se manifestar, sendo que já foi poderoso, que se entrava na primeira fileira, que tinha tudo e tinha todos aos seus pés. Deus castiga, Deus educa, Deus nos mostra como devemos ser com o próximo e principalmente com nós, dentro da humildade, dentro da caridade. Quantos anos se fala em humildade, caridade, perdão, humildade? Lei de Deus. Pega a nossa Constituição. Quantas leis foram modificadas? Quantas leis foram feitas, apêndices, aumentadas, ou concluídas, ou emendadas? E a lei de Deus
continua sendo a mesma. É imutável como ele. E nós ainda não entendemos que a verdadeira lei é essa. Porque se nós andarmos nessa lei sem orgulho, com a moral intacta, com o perdão e o amor ao próximo, nós não precisamos de mais nada. Mais nada. E nós, quando estivermos nesse ponto, nós não precisaremos nem aqui estar. Porque nós vamos estar já vencendo essa etapa. Nós estaremos melhores. Que assim seja. Não acabou, foi só a primeira parte, tá bom? Queria dar essa resposta para o Tiago, né? Que assim seja, mas não está aqui hoje. Viu, Tiago? Não acabou não, tem outra. Deu para entender, gente? Deu? Então vamos colocar em prática, né? Como é difícil. Mas a gente consegue. A gente consegue. Aí ele traz, encerrando o capítulo, gente, é curto, tá? A missão do homem inteligente na Terra. Já paramos para pensar? Por que o homem é tão inteligente aqui na Terra? Qual é a sua missão aqui na Terra? Não vos orgulheis, não vos, ou não se orgulhe do que sabeis. Porquanto, esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Eu sou inteligente. Suponhamos sejais elevado na inteligência nesse planeta. Nenhum direito tem de envaidecer-vos, se Deus, em seu desígnio, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência e que quer a utilize para os bens de todos. Então, se tu é muito inteligente, não é para você. É para que você a utilize em bem de todos. Quer um exemplo? Quem consegue de nós, encarnados, né? Porque desencarnados, encarnados, fazer uma luz, gerar uma energia. Quem consegue de nós fazer um avião? E é um exemplo, Santos Dumont. Santos Dumont tinha em mente que a aviação seria um modo rápido de transportar a alimentação para as regiões mais pobres, para levar medicação. E quando ele vê que a sua obra foi utilizada para a guerra, para ferir o outro, ele se decepciona. Foi dada inteligência para que ele fizesse o avião. Então, cada um, e nós temos inteligência, gente. Só que Deus é supremo. Sabe o limite de cada um que pode ter. Sabe o limite até cada um pode utilizar. Por isso que ele nos retém a nossa inteligência. Então, não vem falar que o Éder é mais inteligente que você. Nessa. Porque na outra, ou lá atrás, você foi muito mais, ou você é muito mais. Se nós falamos aqui que nós estamos nivelados, se estamos nesse planeta, se estamos aqui tentando buscar vencer as nossas provas e as nossas expiações, nós estamos nivelados. Então, nossas inteligências estão niveladas. Só que cada um dentro das suas necessidades. Então, se eu sou tão mais inteligente que você, ele fala aqui, não se orgulha disso não, hein? Tá? Porque eu não sei qual é a inteligência do outro. E se eu sou mais inteligente, não é para mim. É para usar essa inteligência em favor do outro. Cíntia, né? Temos que ser humilde e ajudar o próximo. Essa é uma das leis que nós precisamos sempre seguir, né? E realmente, Cíntia, tem gente que não aprende porque ainda não conseguiu entender o sistema, vamos dizer dessa forma, né? Não conseguiu entender ainda que a vida é um processo de crescimento, um processo de aprendizado, né? Mas com o tempo vai entender, com o tempo vai aprender. Cada um no seu tempo. Bem, não esqueçais que tal estado de coisa é sempre sinal certo de decadência,
Ai, gente, perdão. Perdão. Eu me enganei aqui. Perdão. Voltando. É uma missão que vos dá, pondo-vos na mão o instrumento com que podeis desenvolver para a vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza dos instrumentos não está a indicar a que utilizam dele prestar-te. A enxada, ó, diferença. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para cultivar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não. Merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheia de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Isso me traz à mente o ensinamento do Tiago, o ensinamento do Bruno. Tem aqueles, olha como é que encaixa, que eles estão falando, que são os anjos caídos, que nós trabalhamos na semana, na quarta, na segunda-feira, dos demônios. Quem são esses? Seres de altíssima inteligência. Tem um livro de André Luiz, aconselho também, indico também a vocês, Obreiros da Vida Eterna. Se eu não me engano, que eles vão no umbral socorrer, atender e resgatar irmãos. E nesse umbral, quando ele chega, ele vê uma reunião de homens, né? Todos vestidos de preto. E ele falava para o mentor dele: o que é aqueles homens? O que são aqueles homens ali? Falei: André, ali são padres que estão revoltados com Deus. Por quê? Porque eles entregaram a sua vida dentro daquilo que tudo foi prometido. Que eles herdariam o céu, que eles teriam a garantia de que estariam no paraíso, que tudo que eles aprenderam, eles colocaram em prática, e quando se deram por si, aqui estão. Se revoltaram, contudo, porque não foi o que eles viveram a existência deles. Sentem-se enganados. Mas são hoje espíritos que tentam vingança. Gente, meu pai diz, né? Quando dizia em vida, acredito que diz, com toda certeza, no mundo espiritual. Com a espiritualidade não se brinca. É muito sério. Imaginem o conhecimento desses irmãos que estão nessa revolta. Passaram a vida inteira unicamente estudando todos os escritas. Têm um conhecimento vasto. E nós, muitos nós encarnados, ainda estamos cegos dentro dessa mesma ensinamento que os levaram dessa forma. Se nós não soubermos trabalhar e tiver conhecimento, nós podemos ser afetados seriamente por eles, principalmente num trabalho mediúnico ou num trabalho de desenvolvimento mediúnico. Porque eles podem e têm esse dom de conhecimento. Então, a inteligência do que nós adquirimos, nós não perdemos. O que nós estudamos, o que nós realmente colocamos em nós, é nosso. Aí eu pergunto,
Quantas existências nós tivemos? Quantos aprendizados? E eu comecei hoje dizendo, obrigado, Senhor, porque a semana foi de muito aprendizado. Se hoje eu tive muito aprendizado, em 56 anos, eu já aprendi muita coisa, certo e errado. E as minhas outras existências, que isso está comigo. E que quando eu deixar esse corpo, eu tenho o poder de tê-las comigo. Porque são minhas, eu adquiri, isso eu levo, isso é meu, eu adquiri. Então, nós precisamos entender que a inteligência, ela tem que ser usada em favor do bem do próximo, não para mim. Eu posso fazer para mim, mas o que serve para mim, serve para todos. E aí ele conclui: não levanta ele contra o seu senhor, tá? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele que tudo deve. Chega um ponto. O que nós falamos aqui? Que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Pode demorar 1 ano, 50 anos, 100 anos, 180 anos, 2000 anos. Mas uma hora eu vou entender que eu preciso me curvar. Porque a inteligência suprema, aquele que tem o poder, é o Pai. E só Ele pode me salvar. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela servisse de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advertam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Blondeaus, 1862. E às vezes nós deparamos e falamos, nossa, mas era uma pessoa tão saudável, inteligente, nossa, era demais. Faleceu. Do quê? Ah, infartou. Amanheceu morto. Gente, nós estamos aqui. Quem me garante que amanhã nós estaremos aqui? Deus, a hora que Ele falar, vem. Você está fazendo um mau uso do que eu te dei para fazer bom uso. Não fique aí. Tire-o. Porque nós somos muito atrasados. Porque quando a gente vem para poder melhorar, porque a gente vem confiante para poder crescer, progredir, não, pode me dar que eu vou fazer, eu vou acontecer, você vai ver. Então vai. Chega aqui, a prata e o ouro é mais bonito. E a minha inteligência faz com que eu tenha cada vez mais matéria. E com isso eu prejudico aqueles que não têm nada a ver. Eu levo a maus caminhos, eu coloco em maus caminhos, eu prejudico. Pera lá. E o que eu te dei foi para fazer o bem, não para fazer o mal. Você está usando a inteligência para si próprio e prejudicando o outro. Suspende. Bem, Deus tira. E essa fala também é o contrário. Eu te dei pouco, mas você conseguiu mais. Fica. Estende um pouco mais a existência. Libera um pouco mais, alivia um pouco mais a dor, dá mais condições. Porque está indo bem, está indo além daquilo que programou, ou está cumprindo corretamente aquilo que programou, que disse que ia fazer. Ah, mas temos que recolher. Não, pode deixar, porque ele está atendendo e fazendo bem a muitas pessoas.
Então nós temos que entender isso. E todos nós somos inteligentes. Graças ao Pai que nos deu essa inteligência que nós conquistamos há muitos e muitos tempos, estamos vindo conquistando. E eu falo assim, ó, só para encerrar. Vou reencarnar. Não vou? Vou. Quando eu morrer, queira ou não queira, eu vou ter. Quem sou eu? Para falar, não preciso mais. Opa, estou longe. Aí eu falo, gente, eu vou ter que entrar no primeiro ano de novo. Olha, minha consciência. Tem que aprender o A, B, C, D de novo. Aprender a escrever de novo. Matemática de novo. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vou fazer? Quantas forem necessárias? Quantas precisarem? Porque é assim que funciona. Que assim seja. Como digo aos meus alunos, posso dormir em paz? Alguma dúvida, alguma orientar? Alguma? Ah, que legal. Alencar, muito obrigado pelo carinho, viu? Marcelo Vernilho, gostaria que muito hoje, que, não agora, mas eu falo para os nossos irmãos final, que nossa irmã Lu está pagando a velhinha, tá? Deus te abençoe, viu, Lu? Que essa data, ela seja assim, ó, estendida. Chegou a hora, não, deixa a Lu que ela está fazendo bem, tá? Deixa ela aí. E a gente vai pedir, deixa ela aqui que ela está bem, deixa ela aqui. É o que mais a gente quer, tá? Que você fique por muitos, 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 muitos anos conosco, tá bom? Muitas felicidades, muitas conquistas e muitas melhoras. Ronilda, obrigado pelo carinho. Cíntia Campos, Cíntia, obrigado por estar sempre conosco, viu? Um forte abraço. Maria Aparecida, Cida, estamos te esperando aqui, viu? Sempre com as portas abertas, coração aberto para poder recebê-los, viu? Muito obrigado pelo carinho. Edson, muito obrigado também, sempre junto conosco, com carinho, sempre nos acompanhando. A dona Luísa Locatelli, muito obrigado, dona Luísa. Também a Rosângela, muito obrigado, Rosângela. A Marilise, que sempre está conosco, né? Marilise Carvalho. E quantas vezes já não passamos por isso, é verdade. E operando, e com certeza estamos de novo, né, Marilise? Começa tudo de novo, e é verdade. A gente vai, começa tudo de novo. A gente vai, começa tudo de novo. Até um dia que a gente não precise mais. Mais alguém? A Laura Giovana Dias Ferreira de Araújo Diniz, Ferreira de Araújo. A Laura. Filha, um grande abraço, viu? Obrigado pelo carinho. A Laura é meu nenê, tá? Meu nenê mais velho. Um abraço para o El também. Mais alguém? Não? Então, gente, mais uma vez agradecidos por mais essa oportunidade. Vamos então fazer a nossa oração de encerramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Elevando os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, a toda a espiritualidade que nos ampara, que nos protege, aos nossos guias, mentores, anjos da guarda, sempre estão conosco como nossos amigos e familiares espirituais, nos ajudando a seguir no caminho que leva ao Pai. Obrigado, Senhor, pelo discernimento que temos de poder compreender um pouco mais de vossos ensinamentos. Dai-nos força para assim continuarmos firmes em nossa caminhada. E assim, Pai, que possamos essa paz e essa tranquilidade termos em nossos lares, levá-la para os nossos lares. E nós, Senhor, não pedimos apenas por nós, mas pedimos também por esse planeta, com tantos sofrimentos dos nossos irmãos que estão passando por provas e expiações. Fortalecei-os. Olhar por cada um. Dai, Senhor, remédio para aliviar suas dores, a luz para iluminar os vossos caminhos. E assim, Pai, nós, encerrando o estudo desta noite, nós fazemos a nossa oração. Deus, nosso Pai, que tem esse poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estelaguio, aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita,
Todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos, um bom final de semana e até segunda-feira com o nosso irmão Bruno com o livro Céu e Inferno. Que assim seja.